vai ter segundo turno no Equador. Você sabia disso? Na última semana teve eleição presidencial no Equador e quero comentar essa notícia com vocês porque é um elemento muito importante e que pode ser um elemento preponderante para a nossa conjuntura. Ora, mas como assim, Fábio? Vamos entender. Bom, as eleições as eleições presidenciais no Equador vão ter segundo turno, o que não era esperado, certo? Notícia aqui da Agência Brasil, né, o Conselho Nacional do Equador. A Luísa Gonzalez, candidata do partido Revolução Cidadã, que é o partido de centro-esquerda, de esquerda lá no Equador, que tem como principal liderança o Rafael Correa, saiu praticamente empatada com o atual presidente, que foi eleito para um mandato tampão, o Noboa, candidato de direita, né, saiu praticamente empatada. Um dos homens mais ricos do Equador, inclusive, diga-se de passagem. Para a gente entender a importância disso tudo, o Equador, nos últimos anos, passou por um processo de crise política, de crise econômica gigantesca, que resultou em movimentos sociais, inclusive liderados especificamente pelos povos indígenas do Equador, cidades como Guayaquil, por exemplo, resultou nessas movimentações de massa, grandes movimentações, mas também que teve outros efeitos, como, por exemplo, né, digamos assim, uma ofensiva do crime organizado a partir desses governos de direita. Você teve uma ofensiva muito forte, inclusive um candidato à presidência sendo assassinado no Equador e colocando o país numa crise política e econômica muito grande. Todo esse processo, vale salientar, inclusive, se iniciou, olha aí como a Lava Jato não teve efeitos negativos somente sobre o Brasil, mas ela teve também na América Latina de uma forma geral. Um dos tentáculos da Lava Jato, no Equador, né, teve inclusive como objetivo perseguir, desmoralizar o presidente do Equador, o Rafael Correa, presidente muito popular, um presidente de esquerda, que fez um processo chamado de auditoria da dívida pública, né? Ele explica isso, inclusive, nesse debate da noite neoliberal, a Revolução Cidadã, num livro, inclusive, né? Coletânea de ensaios dele, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Boitempo. O Rafael Correa, que é esse presidente, né? Um economista, foi eleito e aí teve um processo de desgaste de sua imagem, inclusive sendo condenado por corrupção, um processo muito parecido com o que ocorreu com o Lula. Mas diferentemente do Lula, que foi preso, passou aquele tempo todo, depois se descobriu a parcialidade do juiz Sérgio Moro, né, da relação que o acusador, no caso o Ministério Público, né, ali liderado pelo Deltan Dallagnol, tinha de relação com o Sérgio Moro, que era o juiz agindo de forma parcial em favor da acusação, descobriu-se, né? E aí o Lula foi decretado como inocente, né? Tendo os processos aí reiniciados, tendo a presunção de inocência como um elemento importante e fazendo com que ele seja candidato à presidência e sendo eleito aí em 2022. No Equador, o Rafael Correa não esperou a prisão, saiu do país, pediu exílio político, alegando perseguição política, e hoje está exilado na Bélgica. O Rafael Correa não pode voltar para o Equador, consequentemente, não pode ser candidato. E dentro dessa construção toda, aí teve um processo de traição do Lenin Moreno, que era seu candidato, inclusive, né? Deu uma guinada à direita, teve uma política de uma série de ataques, depois veio o Noboa num mandato tampão, e agora nós temos eleições no Equador mais uma vez. Os analistas políticos acreditavam que era muito difícil que a Revolução Cidadã, que o partido do Rafael Correa figurasse nessa condição, mas abriram-se as urnas, mostrou-se aí ainda uma força muito importante do Rafael Correa e da esquerda, né? A candidata Luísa Gonzalez, do Revolução Cidadã, apareceu ao abrir das urnas empatada com o Noboa e que agora vão ter eleições no segundo turno.
E quais os efeitos disso? Qual a importância dessa eleição para o Equador e para a América do Sul, né? Você teve ali no início dos anos 2000 a chamada Onda Rosa, né? Debate que inclusive o Chaves fazia de socialismo no século XXI. Você teve uma ascensão, né, da esquerda na América Latina, né? Uma onda de governos progressistas, né? Argentina, Venezuela, Equador, o próprio Paraguai, que depois sofreu um golpe, então a Bolívia, né? Então você teve uma onda de governos progressistas, o Brasil também entra nessa discussão, e depois você teve uma agenda de caráter golpista aí, que atingiu o Brasil, que prendeu o Lula, que retirou a Dilma, que teve esse processo em relação ao Rafael Correa, que tem uma conspiração golpista aí em relação à Venezuela diuturnamente. Então, você tem tudo isso, e aí você teve o golpe na Bolívia também. Então, você tem tudo isso. Você teve queda de governos, e aí você tem, no caso do Equador, derrotas, né, importantes ali, sofridas nesse contexto todo, e você tem um retorno muito importante agora da Revolução Cidadã. E aí, com a vitória, né, no México, né, a continuidade do governo do Morena no México, o retorno da Bolívia, né, do MAS à Bolívia, né, tendo inclusive os problemas lá, né, o Arce, inclusive, tendo sido expulso depois do MAS e tal. Mas a partir de tudo isso você tem aí uma readequação, a própria vitória do Lula aqui no Brasil, uma readequação de governos progressistas que meio que foi quebrada aí com a vitória do Milei na Argentina, porque o governo do Alberto Fernandes foi um governo muito ruim, né, desastroso de alguma forma. Então você tem esse contexto todo e essa vitória pode fortalecer, né, com a própria Colômbia ali, uma solidariedade entre nós, e aí é importante salientar isso, né? E o Brasil tem que cumprir um papel fundamental nesse debate, tem que cumprir, não pode se aliar ao Washington, né, como tem se alinhado nos últimos anos, inclusive rejeitando de forma unilateral a participação da Venezuela nos BRICS, né, tendo se afastado, de certo modo, dos BRICS no último período, inclusive o Elias Jabbour falou isso. O Brasil não pode tomar essa posição, então é importante o Brasil, né, a gente olhar com um olhar de carinho aí, olhar de atenção para o que vai acontecer no Equador e que os ventos do Equador, que a esquerda possa se sair vitoriosa nas eleições agora no segundo turno, derrotando um projeto neoliberal, um projeto de destruição da vida e dos direitos lá no Equador, que se consolidou nos últimos anos. Então, uma notícia muito boa, uma notícia necessária e importante, e é uma notícia para a gente estar muito atento para o que vai acontecer no Equador nos próximos dias. Então, se você gostou desse vídeo, espero que você deixe seu like, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder. Tchau, tchau, até a próxima e vamos ficar atento aqui no Equador, inclusive todos os sábados estou comentando questões sobre política internacional no programa Ação Negra na Fórum. Inclusive, se você não viu, todo sábado às 11 da manhã a gente está lá comentando. Lá tem uma agenda internacional. A Ação Negra é uma articulação do movimento negro que tem esse programa todos os sábados às 11 da manhã discutindo a conjuntura nacional na Europa, no continente africano e na América Latina, todos os sábados, e eu estou lá na pasta internacional, dividindo lá com os meus camaradas Éden e Fábio Nogueira. Saudações, até a próxima.